A adoração a três deuses sempre fez parte da religião antiga, mesmo antes do catolicismo, com sua Santíssima Trindade. Este é o deus tricefalo de Condate, França. Era a representação de um deus de três cabeças do tipo gaulês. E já era da era romana. A cabeça principal representava o deus Júpiter. A cabeça da esquerda representava Taranis e a cabeça da direita representava Esus. A partir do século IV, quando o catolicismo tornou-se poder eclesiástico e político, como já desde os tempos de Alexandre o Grande da Grécia, que sua cultura era a helenização, ou seja, um país conquistado servia aos deuses do país conquistador. Os cristãos do século IV foram conquistados por Roma e passaram a adorar os mesmos demônios do antigo Império Romano e grego, interpretando que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, três deuses. A Bíblia diz que há Pai, Filho e Espírito Santo, mas não diz que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Jesus, segundo a Bíblia, não é um Deus Filho, mas o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele não podia fazer nada de si mesmo. Como Filho de Deus, ele disse: Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Como Filho de Deus, ele não era Deus. E a Bíblia diz: há um só Deus e Pai de todos. O Espírito Santo é o mesmo Pai, pois o Espírito Santo foi quem fez a sombra sobre Maria para que gerasse o seu filho Jesus. Quando Jesus disse: Eu enviarei outro Consolador, Paulo disse que este outro Consolador era o mesmo Cristo em vós, a esperança da glória. Mas depois da metade do século XX, Deus enviou o profeta William Branham, que trouxe essa revelação da deidade, não unicidade, mas deidade. A unicidade prega que Jesus é o seu próprio Pai. Assim fazem os modalistas. Mas William Branham disse: Eu creio que Jesus tem um Pai, e o seu Pai é Deus. Como homem, ele teve mãe e teve Pai celestial. Mas como Deus, ele não teve nem mãe e nem pai, pois um Deus não pode ter um pai. Muito menos pode existir um Deus Filho. Pois um filho é gerado de alguém, e Deus não é gerado de ninguém, ele simplesmente existe. Mas a pergunta é: quem morreu no século XVII, século XVIII, séculos passados, desde o ano da deturpação, do ano 325, quando a coisa foi destruída pelo catolicismo até nós? Estas pessoas que morreram sem conhecer essa verdade, adorando esse paganismo trinitário, eles serão salvos ou eles estão perdidos? O irmão Branham dizia: Deus não leva o homem a juízo sem antes adverti-lo. Depois do quarto século, do quinto, sexto e até meados do século XVIII, o sistema católico romano impôs uma regra que ninguém deveria ler a Bíblia a não ser os seus sacerdotes. Só os sacerdotes católicos tocavam na Bíblia e eles eram ensinados latim, e a Bíblia toda era escrita em latim. Para que, se porventura a Bíblia caísse na mão de alguém, ele não pudesse ler por ser em latim. E por isso essas pessoas deste período da Idade Média são completamente inocentes. Em Atos 17, a partir do verso 29, a Bíblia diz: Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem.
Por exemplo, a doutrina trinitária de três deuses distintos é uma imaginação da cabeça dos homens. Isso não é bíblico. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Você pensava que Maria era a mãe de Deus? Isso era no tempo da ignorância. Isso era quando você não podia ler a Bíblia. Agora você tem a Bíblia até no Play Store do seu Android. Você não pode mais continuar sendo ignorante. Como pode você continuar crendo que Deus tem uma mãe? Deus é eterno. Deus não pode ter uma mãe. Antes de assistir este vídeo, você acreditava veementemente que existe um Deus Filho? Isso era no tempo da ignorância. Agora você sabe que a Bíblia nunca se referiu a Jesus como Deus Filho, mas como Filho de Deus. Porque um Deus não pode ser filho, Deus é eterno e um filho é gerado por alguém. Você cria que aquele outro Consolador, que Jesus disse que viria, seria um outro Deus, uma outra pessoa da divindade? Isso era no tempo da ignorância. Agora você sabe que Paulo disse que esse outro Consolador é o mesmo Cristo, só que agora em vós, não conosco como estava na Judéia, mas em nós, a esperança da glória. Então, hoje, o povo não tem desculpa. As pessoas têm Bíblias em suas casas, nas prateleiras, em várias versões diferentes. Elas têm até em outras línguas. Elas têm no Play Store do seu celular. Esta geração atual, sim, serão jogadas no inferno se continuarem adorando essa deusa pagã chamada Santíssima Trindade. Três coisas eu tenho notado que a humanidade está sendo obrigada a aceitar: o aborto, o direito das mães matarem seus filhos, a liberação do casamento gay e a pressão para fazer você também praticar o homossexualismo. E a terceira coisa que Satanás quer é que o mundo todo creia em três pessoas distintas da Trindade. O povo, o grupo ou a igreja que não crê desta forma é perseguida. Eles dão pressão, assim como o sistema LGBT. Dão pressão em você. Se você discordar do homossexualismo, eles dizem que você discrimina, que você é preconceituoso, homofóbico. E a pressão é tão forte que muitas pessoas, para provarem que não são homofóbicos, defendem isso. Estão a favor disso, mesmo sabendo que Deus é contra isto. A pressão, você entende? A pressão para fazer você ceder. E o grupo ou igreja que não quer venerar Deus em três pessoas distintas são pressionados, chamados de hereges, de loucos. Três coisas, lembre, nunca se esqueça deste vídeo. Três coisas Satanás está pressionando o mundo a engolir. Pressão, você precisa ser muito forte para não ceder. Arrependa-te, peça o teu batismo em nome de Jesus Cristo, segundo o livro de Atos, e pare de crer em um Deus em três pessoas distintas. O Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Não há outro além dele.